Dizem que o sertão ensina o homem a ser forte. Mas há tempos em que nem a força parece bastar. Há tempos em que o sol castiga tanto que até a sombra parece fugir. E foi num desses tempos que a história de Zé e Maria começou a se tornar um verdadeiro milagre. Zé era homem de mão calejada, rosto queimado de sol e coração teimoso. Criado entre o gado e o barro rachado, aprendeu cedo que viver no sertão é conversar com o céu todos os dias, ora pedindo, ora reclamando, mas sempre acreditando que Deus escuta. Maria, sua companheira, era o equilíbrio daquela casa. Enquanto Zé cuidava da terra e dos bichos, ela cuidava da fé e do amor que os mantinha de pé. Mas naquele ano, o céu parecia ter se calado. A chuva sumiu, a terra endureceu, e o verde foi virando lembrança. Zé, disse Maria com a voz mansa, segurando um balde vazio. O poço baixou de novo. Eu sei, mulher, respondeu ele olhando para o horizonte. Se não chover logo, nem as galinhas aguentam. Os dias passavam e cada amanhecer era igual. Sol forte, vento seco e o mesmo pedido que saía da boca de Maria. Senhor, manda chuva. A plantação de milho, que um dia prometeu fartura, agora era só palha amarela. O gado magro caminhava arrastando o casco. E até os passarinhos pareciam ter abandonado o lugar. Mas o que mais doía não era a perda do gado. Era ver Maria acendendo a lamparina toda noite, se ajoelhando no chão batido e orando sozinha. Zé, que sempre acreditou em Deus, começou a se calar. Maria, tu acha mesmo que ele está ouvindo? Perguntou ele um dia, cansado. Ela olhou para ele e respondeu. A gente fala com Deus, não é para ele fazer o que a gente quer. É para ele nos ensinar a aguentar até o que a gente não entende. A resposta dela ficou martelando na cabeça de Zé, como o som do vento batendo na janela. Mas a fome chegou antes da chuva. Um bezerro morreu, depois mais 2. E a plantação, o pouco que sobrou, nem para os galhos dava. Certa tarde, Zé foi até a beira do açude seco. Sentou na beirada e ficou olhando as rachaduras no chão. Era como se a terra tivesse aberto a boca para engolir a esperança. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, falou com Deus de um jeito diferente. Deus, se o Senhor ainda olha para esse canto esquecido, me dá um sinal. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas se fizer chover, eu prometo que eu mudo, que eu volto para a igreja, que eu ajudo quem precisa. Mas não deixa tudo acabar assim, não. As palavras saíram tremidas, entre a fé e o desespero. Naquela noite, o vento ficou mais frio. Maria sentiu algo diferente no ar, como se a terra tivesse respirado, mas a chuva não veio. No outro dia, o sol voltou ainda mais quente. Zé, com o chapéu na mão e o coração pesado, olhou para o céu e murmurou. Acho que nem promessa serve mais. A fé, quando testada, mostra o que há dentro do peito do homem. E Zé, naquele momento, estava entre a crença e o desespero. A seca já levava o gado, a lavoura, e agora ameaçava levar o que restava de esperança. Mas Maria, firme como o chão rachado que ainda sustentava a casa, não desistia. Enquanto Zé duvidava, ela continuava orando. Deus vai mandar, Zé, dizia ela. Ele nunca falha, só demora. E foi nessa mistura de lágrimas, fé e silêncio que o tempo começou a mudar. O vento trouxe um cheiro diferente. O céu, antes limpo e claro, começou a ganhar um tom de cinza. Mas Zé, cansado de esperar, nem olhou para cima. Ele pegou o chapéu e foi até o curral. Ali, se ajoelhou ao lado do último bezerro que ainda resistia. Olhou para o bichinho magro, respirando com dificuldade, e murmurou. Eu fiz o que pude, meu filho. Agora só Deus.
Aquele trovão distante parecia zombar dele. E foi ali, ajoelhado na poeira, que Zé sentiu o coração apertar como nunca antes. Maria veio correndo, gritando: "Zé, vem ver, o vento mudou!" Ele levantou, devagar, e olhou para o horizonte. As nuvens vinham se juntando, escuras, densas, mas ele não acreditou. "Já vi isso antes, Maria. Só passa por cima da gente e vai embora." Ela sorriu e respondeu: "Mas dessa vez vai ser diferente." O cheiro da terra molhada começou a aparecer, mas ainda não chovia. A chuva que começou tímida naquela tarde virou uma tempestade de esperança. Por dias, o sertão voltou a respirar. O açude encheu, o verde começou a brotar, e o gado, que antes mal se arrastava, agora pastava contente. Mas, como toda bênção, o milagre também veio com um teste. E o teste de Zé não estava na seca da terra, estava na seca da alma. Na manhã seguinte, Zé acordou com o cheiro de terra molhada. Olhou para fora e viu o chão coberto de poças, as folhas brilhando ao sol e o curral cheio de vida. Maria, com o sorriso mais bonito que ele já tinha visto, dizia: "Eu te disse, Zé, Deus nunca falha." Ele abraçou a mulher, mas dentro dele um pensamento teimoso o incomodava. Será que foi mesmo Deus? Ou foi só o tempo da chuva que chegou? Zé passou o dia todo cuidando dos animais e consertando as cercas. Mas a cabeça estava longe. A promessa que fez na beira do açude, de mudar de vida, voltar para a igreja, ajudar o próximo, agora parecia pesada demais. "Maria", disse ele à noite, enquanto ajeitava o lampião, "tu acha mesmo que Deus cobra a promessa?" Ela respondeu tranquila: "Deus não cobra, Zé. Ele espera." As palavras dela ficaram ecoando no silêncio. Os dias passaram e a rotina voltou. A chuva cessou, o sol voltou a brilhar, e o sertão, mais uma vez, parecia em paz. Mas a fé que nasce na dor muitas vezes morre na fartura. Zé começou a trabalhar duro, animado com a nova colheita. O milho cresceu bonito, o feijão encheu os olhos e os vizinhos vinham parabenizar. "Ô Zé, você tá de sorte, homem. Essa tua roça vai ser das melhores do ano", dizia um deles. Zé sorria, mas no fundo se esquecia aos poucos do que prometeu. As orações da noite foram diminuindo. O agradecimento virou costume e a promessa ficou guardada num canto da memória. Maria percebia. E numa dessas noites, olhando o marido comer em silêncio, ela disse: "Zé, lembra do que você prometeu lá no açude?" Ele parou, olhou para ela e respondeu com um sorriso sem graça: "Ah, mulher, promessa a gente faz na aflição, né? Quando o medo aperta, a gente fala até demais." Maria olhou firme nos olhos dele e respondeu: "E é por isso que Deus escuta, porque Ele sabe que o que sai do desespero é o que vem do fundo da alma." Zé abaixou a cabeça, mas não respondeu. Naquele momento, Zé começou a travar uma batalha invisível. Não com o tempo, mas com ele mesmo. O homem que se ajoelhou pedindo chuva, agora se esquecia de se ajoelhar para agradecer. E foi então que o céu começou a mudar de novo, mas dessa vez não para a chuva. O vento trouxe o mesmo calor antigo. A terra, que ainda brilhava úmida, começou a secar de novo. Maria percebeu o sinal antes dele. "Zé, o tempo está virando de novo." Ele riu, meio nervoso. "Ah, mulher, agora não. A terra está úmida." Mas em poucos dias, o verde começou a murchar. O gado bebia mais do que o açude dava conta. E o sol, teimoso como sempre, voltou a reinar no alto. Zé começou a sentir o medo antigo voltando, e com ele,
a lembrança da promessa. Ele se sentou debaixo do juazeiro, suando, com o chapéu na mão. Olhou para o céu limpo e falou num tom quase de raiva: Deus, se é para me provar então, prova de uma vez, mas não brinca comigo não. O silêncio foi a resposta. As provações de Deus, às vezes, vêm para lembrar o homem do que ele esqueceu. E Zé, naquele instante, percebeu que talvez a chuva tivesse sido só o começo, um lembrete, não o final. À noite, Maria o encontrou sentado na varanda, olhando para o nada. — Tá pensando no quê, Zé? — perguntou ela. Ele respirou fundo e respondeu: — Tô pensando que talvez Deus tenha me dado a chuva para ver o que eu faria depois dela. Maria se aproximou e colocou a mão sobre a dele. — E o que você vai fazer agora? Zé ficou em silêncio por um tempo. Depois murmurou: — Eu vou cumprir o que prometi, nem que seja tarde. No domingo seguinte, Zé acordou cedo, botou a roupa mais limpa e disse para Maria: — Vamos para a igreja, hoje é dia de agradecer. Ela sorriu com os olhos marejados, e juntos seguiram um caminho de terra até a igrejinha da vila. Aquele homem que um dia duvidou, agora caminhava de cabeça erguida. A poeira levantava sobre os passos dele, mas o coração estava leve, porque, mais do que cumprir uma promessa, Zé estava voltando a encontrar o sentido da fé. Na igreja, ele se ajoelhou diante do altar e disse baixinho: — Deus, eu sou homem teimoso, o Senhor sabe. Mas aprendi que o milagre não é só a chuva cair, é a gente mudar por dentro. Maria chorava ao lado dele e em silêncio. E naquele momento, o sol entrou pela janela da igreja, iluminando os dois. Era como se o próprio céu confirmasse que a promessa fora aceita. Depois daquele domingo, o sertão parecia diferente. O sol ainda queimava, o vento ainda soprava quente. Mas dentro de Zé havia uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Não era a paz que vem da chuva, era a paz que vem da fé. Ele e Maria voltaram para casa de mãos dadas, caminhando devagar pela estrada de barro. O chão ainda rachado lembrava o tempo de cerca, mas o coração deles agora era como a terra pronta para plantar de novo. — Maria, disse Zé, olhando para o céu claro, acho que agora eu entendi. — Entendeu o quê, homem? Que a gente passa a vida pedindo para Deus mudar as coisas, mas é Ele que quer mudar a gente primeiro. Maria sorriu e respondeu: — Pois é, Zé, Deus manda a chuva, mas é a gente que tem que semear a fé. Aquela frase ficou ecoando dentro dele como um hino. Nos dias seguintes, Zé começou a cumprir tudo o que prometeu. Ajudou o vizinho que perdera o gado na seca, dividiu parte da colheita nova com quem não tinha o que comer, e toda manhã, antes do sol nascer, se ajoelhava no terreiro e agradecia, mesmo quando o céu estava limpo. Obrigado, Senhor, por mais um dia de luta, por mais um dia de fé. E assim, o sertão começou a florescer de novo, não só nas plantações, mas nas pessoas. Porque quando um homem muda, todo o seu redor muda com ele. O vento, antes seco, agora trazia cheiro de vida. O rio, que um dia foi pó, voltou a cantar com suas águas. E até o canto dos pássaros parecia mais alegre. Os vizinhos diziam que Zé estava diferente. E ele apenas respondia: "E eu não estou diferente não, só aprendi a olhar para o alto do jeito certo." A pequena vila do sertão voltou a prosperar. As famílias se uniram, e até a igrejinha que antes ficava vazia, agora se enchia todo domingo. Zé e Maria se tornaram exemplo de fé e perseverança. Mas o milagre maior ainda estava por vir. Certa tarde, o céu escureceu de novo. As nuvens se formaram e o cheiro de chuva invadiu o ar. Maria, sorrindo, olhou para o marido e disse: "Olha, Zé, a chuva vem de novo." Ele levantou os olhos e respondeu: "Pois que venha, Maria. Agora eu sei. Quando a chuva vem, é Deus dizendo: eu ainda estou aqui." Zé correu para fora, tirou o chapéu e deixou as gotas caírem sobre o rosto.
Fechou os olhos e abriu os braços, sentindo a água lavar não só a terra, mas também o que ainda restava de dúvida. Obrigado, meu Deus, não só pela chuva, mas por ter me ensinado a esperar. Maria se aproximou, segurou as mãos dele e juntos olharam para o horizonte, onde o sol tentava brilhar entre as nuvens. Um arco-íris surgia, colorindo o sertão. Viu só, Zé? Até o céu sorri quando a gente acredita. Ele riu, com lágrimas misturadas à chuva. E respondeu: Deus não se atrasa, Maria. Ele só espera a hora certa da gente entender o porquê da seca. Naquele fim de tarde, o sertão inteiro parecia em festa. As águas corriam, o gado bebia e a vida voltava com força. Mas no coração de Zé, algo mais profundo acontecia. Ele já não precisava de sinais nem de promessas, porque finalmente acreditava de verdade. A fé que começou em desespero agora florescia em gratidão. E a história de Zé e Maria virou um exemplo contado de boca em boca. Nas feiras, nas praças e nas rodas de conversa, quando o sol vai embora e o vento sopra manso. Dizem que no sertão o homem aprende cedo duas coisas: a esperar e a acreditar. Porque o mesmo sol que queima o chão é o que faz brotar o milho. E o mesmo Deus que manda a seca é o que faz vir a chuva. E assim, termina a história de Zé e Maria. Um casal simples, mas de coração gigante, que descobriu o maior de todos os milagres, o da fé, que resiste até quando o céu parece fechado. Se você também tem passado por tempos de seca, seja na vida, na alma ou na esperança, lembre-se, Deus nunca esquece de quem confia. Ele pode demorar, mas quando vem, vem com força, vem com propósito, vem com amor. Porque, no fim das contas, a chuva sempre chega para quem não desiste de acreditar. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa renovar a fé. Aqui, a cada história, a gente fala de esperança, amor e o poder de Deus na vida simples do povo. Até o próximo vídeo e que nunca falte fé no seu sertão, hein?